A voz misteriosa. Desemprego. Um dos fantasmas que assombra os brasileiros atualmente. Tempos difíceis. Mas na minha época, a gente fazia a nossa sorte. Se virava. Eu mesmo sustentei a minha família toda, trabalhando por conta própria, como caixeiro viajante. Talvez você nem mesmo saiba o que é isso, não é? Pois até os anos 1960, essa ainda era uma profissão das mais conhecidas nesse nosso Brasilzão. Nos primórdios, os vendedores ambulantes, como também éramos conhecidos, viajavam com suas mercadorias nos lombos das mulas, vendendo de tudo pelos lugarejos ainda com difícil acesso. Eram chamados também de tropeiros. Com o tempo, a profissão foi modificando, os carros substituíram os muares e o nome mudou para caixeiro viajante. Eu era um deles. Nas minhas andanças, colecionei causos muito interessantes. Conheci personagens inesquecíveis e vivi aventuras dignas de grandes best-sellers. Uma delas aconteceu quando eu estava fazendo a praça pelos lados de João Monlevade. Lembro-me de que aquele dia tinha sido um dos mais lucrativos daquele tempo. Boa parte de minhas mercadorias tinham ficado na Vila Tanque, na Casa Sampaio, na Dona Santa, na Praça do Mercado e no Empório dos Tecidos. Mas ainda restava um volume considerável de coisas e resolvi estender a viagem até São Domingos do Prata, para ver se completava o dia e voltava descarregado para casa. Tomei então rumo ao lugarejo por uma estrada íngreme, tortuosa e empoeirada. Depois de forçar o motor por aquelas subidas intermináveis, deslizando os pneus naquele talco vermelho, o carro não aguentou e começou a engasgar. Tossiu e parou no meio de um morro que eu achei na hora ser a porta do céu. Pensei, preocupado com a situação, danou-se, o que eu vou fazer agora? Então, abri o motor e comecei a vasculhar para ver se notava alguma coisa fora do lugar ou quebrada, apesar do meu pouco conhecimento em mecânica. Olhei daqui, dali e não percebi nada que chamasse a atenção. Rocei a cabeça e me afastei para ver se via alguma casa nos arredores onde eu pudesse buscar ajuda. Mal me afastei alguns metros do carro, eu ouvi uma voz que dizia: "Você já deu uma olhada nos cabos das velas? Pode ter soltado algum deles com os solavancos da estrada", disse a voz. Graças a Deus, pensei alto, e voltei-me para agradecer a ajuda, mas não vi ninguém por perto. Rodeei o carro 1, 2 vezes e nada. Fiquei pensando de onde poderia ter vindo aquela voz. Comecei a ficar preocupado e continuei encasquetado com aquilo. Será que eu estava ouvindo coisas? Não havia nada ali, a não ser um cavalo preto, pastando do lado de dentro de uma cerca de arame farpado. Convencido de que o sol quente das 16 horas estava me fazendo delirar, voltei-me novamente à tarefa de achar alguma casa, mas a voz insistente repetiu: "Olhe o cabo da vela! Com certeza está solto!" Agora eu não tinha como negar. Eu havia escutado sim alguém falando comigo. Rodeei o carro novamente e nada. Pelo sim, pelo não, resolvi conferir o tal cabo da vela e, eureka! Estava solto. Encaixei direitinho e virei a chave do carro. Pegou na hora. Fiquei tão feliz que nem me preocupei mais se eu estava maluco ou se alguém tinha realmente falado comigo. Parti em direção ao Prata. Em menos de 1 hora, esgotei a mercadoria.
A noite mal tinha começado e eu já estava exausto e doido por algo para enganar o estômago, já que eu não havia almoçado. Entrei num boteco e pedi um copo de leite e um biscoito para aliviar a fome. Foi então que, durante uma conversa com os senhores que tomavam pinga numa mesa vizinha, ao contar o acontecido, eu ouvi o imponderável. O senhor se lembra de qual cor era o cavalo que estava pastando lá perto? Perguntou um deles. Era preto, respondi prontamente. Mas o amigo deu foi uma sorte danada. Se fosse o cavalo marrom, tinha ficado na estrada, porque esse não entende nada de mecânica.